se mostrava incerto. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um culto da Igreja Central de Mauá. Hoje é quarta-feira, dia especial, não é mesmo? Um culto de oração. Desde já, você que está aí conectado conosco no Facebook, no YouTube, se você tem o seu pedido de oração, marque, esse pedido é especial. Em algum momento nós vamos orar por você, pelos seus pedidos, durante todo o restante da semana. Uma equipe vai orar por você e por esse pedido especial, ok? Então nós vamos dar início. Eu quero iniciar esse culto fazendo uma oração por você. Se você puder fechar os seus olhos, nós vamos louvar ao Senhor nesse momento em oração. Vamos orar. Pai querido, como é bom, Senhor, estar mais um culto de oração na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos protegido durante essa semana, o Senhor tem cuidado de nós, nos livrado do mal. Continue, Pai, abençoando cada família da Tua igreja, aonde cada um estiver, Senhor, que Teu Santo Espírito os alcance e os toque. Derrame, Pai, bênção sobre o Teu povo, em especial, Pai querido, que o Senhor possa abençoar a Tua palavra, que será aberta mais uma vez nessa noite. O Daniel, ele vai falar e que ele possa falar inspirado por Ti, Pai querido. É em nome de Jesus que eu lhe peço e te suplico. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Como eu disse, o irmão Daniel, ele é nosso obreiro bíblico que está aqui no distrito de Mauá, Daniel Martins. Ele vai falar essa noite, o tema que ele vai abordar é a conquista da paz. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Fique até o final, coloque seus comentários aí e faça os seus pedidos de oração. Daniel, agora é contigo, Deus te abençoe. Obrigado, Jefferson, que Deus abençoe você, uma feliz noite a todos, que a paz do nosso Deus possa estar conosco essa noite,
e que verdadeiramente o Espírito de Deus possa estar atuando sobre a sua vida e a minha vida. Aos nossos amigos internautas, pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo Zoom, que a bênção do Senhor se estenda a você convidado, a você convidada, que nessa noite você possa ser agraciado e abençoado com a bênção de Deus na sua vida. Mas neste momento, antes de abrir a palavra, vamos fazer mais uma oração, pedindo para que o Espírito de Deus ilumine a nossa mente na compreensão da palavra do nosso Deus essa noite. Oremos. Poderoso Deus, querido Pai, nós queremos suplicar ao Senhor mais uma vez que nessa noite o Teu Santo e Bom Espírito possa falar à mente e ao coração de cada um de nós. Conduza essa palavra, nos abençoe e nos guarde em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, a conquista da paz. Hoje todas as pessoas buscam a paz. Talvez são várias formas. Outros buscam de uma forma egoísta. Outros querem ser felizes. Mas como encontrar a paz? Conta-se a história de um homem que cuidava de cobras. E um belo dia, aquele homem então começou a brincar com aquela cobra. Mas aquela cobra ela começou a entrelaçá-lo, de forma que ele achava que aquela cobra era sua amiga. Estava diante do público das pessoas, os quais assistia ao seu vídeo, a sua imagem, mas as pessoas que ali estavam perceberam que aquela cobra começou a apertar ele, até que levou ele à morte. E alguns perguntaram o seguinte: por que aconteceu aquilo? Isso aconteceu no circo? E aquelas pessoas disseram o seguinte: não importa o quanto aquela pessoa conhece daquele animal, cobra sempre é cobra, ou seja, não importa o pecado sempre é pecado. Então, como conquistar a paz? Ou como ter a paz de consciência? Nós vivemos num mundo onde as pessoas vivem buscando a paz. A paz talvez no álcool, na droga, numa vida de promiscuidade, ou em qualquer outra coisa. Mas como encontrar a verdadeira paz? A Bíblia diz claramente em Romanos capítulo 6, versículo 23, a palavra do Senhor fala o seguinte, Romanos 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Notem, meus amados amigos e amigas, irmãos e irmãs, que o salário do pecado é a morte. Muitas pessoas querem ter a paz, mas não encontram a paz, porque buscam em local onde não encontrarão solução ou não encontrarão realidade para ficar-se tranquilo em paz. Talvez muitos estão agora dormindo sem paz. Talvez muitos estão procurando outros meios para tirar um sentimento de culpa. E aqui eu quero ler com você Salmos capítulo 51. Você pode abrir a sua Bíblia aí, estou abrindo a minha Bíblia aqui na igreja. Salmos capítulo 51, a partir do verso 1. A história você já conhece, vamos falar sobre Davi, um homem que, segundo o coração de Deus, se tornou um homem que ele realmente dotou para ele, de forma que ele foi usado poderosamente por Deus. Mas a história relata em Salmo 51, a partir do verso 1, o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Notem que Davi, ele, posteriormente, lá em 2 Samuel capítulo 11, estava no seu palácio. Um belo dia, do outro lado, estava uma mulher tomando banho. Embora ambas as partes foram erradas, tanto a mulher quanto ele, mas ele logo a mente começou a olhar para aquela mulher. Ali então aquela mulher estava lá, ele mandou perguntar de quem era aquela mulher. Alguém respondeu: é a esposa de Urias. E Urias era um dos seus grandes generais, ou seja, aquele que é um homem de frente de guerra, um homem de confiança de Davi. E então, 2 Samuel capítulo 11, o profeta Natã, Deus o usou para falar: Davi, você pecou contra Deus. E Davi, possivelmente então, falou: puxa vida, agora trouxe aquela mulher, ela veio, ele se deitou com ela, coabitou com ela, teve filho com ela. Depois manda o seu homem de confiança para a linha de frente de guerra, e então ali mata Urias, fica com a mulher, ela concede filho para ele, mas aquele filho vem a perecer. Mas no versículo 2 de Salmo 51, Davi então começa a sua oratória, começa a sua confissão para com Deus. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Verso 4,
Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Verso 5, eu nasci na iniquidade, que é o pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, no recôndito, ao me fazes conhecer a sabedoria. E então no versículo 7 ele pede a Deus misericórdia. Senhor, purifica-me com ensopo, ficarei mais limpo, lava-me, ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Verso 9, esconde o rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades. Verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Verso 11, não me repulses da tua presença, ou não expulse, em outras versões, nem me retire do teu Santo Espírito. E aí começa aí, no versículo 12 até o verso 19, ele então clamando a Deus, clamando misericórdia, clamando perdão, e Davi então se sentiu ali perdoado, aliviado por Deus. Notem que quando lemos Salmos capítulo 32, Davi faz a mesma expressão para Deus. Ó Senhor, enquanto calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu gemido todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão. Ou seja, o pecado leva o ser humano a uma consciência de que fica pesadamente, de forma que ele se sente afastado de Deus. Aliás, Isaías, capítulo 59, 2, diz que o pecado nos faz o quê? Uma separação entre nós e Deus. E nós precisamos voltar-se para Deus e entender de que sem Deus nós não somos nada. E Davi fez essa oração no Salmo 51, no Salmo 32, quando vamos para Salmos capítulo 40, ele vê claramente, Senhor, o Senhor me ergueu, o Senhor me tirou de um tremedal, de um lamaçal de lama e me firmou os pés sobre uma rocha. Entende Davi claramente que um homem mais tarde se tornou um homem segundo o coração de Deus. Mas a história diz que alguns homens, ao longo do passado, não ficaram completamente felizes. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os dois pilotos japoneses ali, aliás, americanos, jogaram a bomba sobre Nagasaki e também de forma que mataram milhares de pessoas. David, que foi o homem que lançou a primeira bomba, em 6 de agosto de 1945, ele lançou sobre Hiroshima a primeira bomba atômica e nunca mais teve paz. De forma que matou mais de 80 mil pessoas. O segundo americano que jogou a bomba sobre Nagasaki matou ali em torno de 95 mil pessoas. Seu nome é Claude. De forma que o primeiro pegou todo o seu salário e levou até a prefeitura para a Câmara de Vereadores, mas não conseguiu ainda ter paz. E assim, a palavra de Deus em Números capítulo 32, verso 23, Moisés expressa as seguintes palavras: se não fizeres assim, eis que pecaste contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Ou seja, aquele homem sentiu a culpa de matar, juntando os dois, dá mais de 100 e poucas mil pessoas mortas por causa de interesses pessoais, de interesses de poderes. Aliás, a guerra sempre gera dinheiro. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo do justo Deus o cumprirá. Provérbios capítulo 10, verso 24. Charles Darwin, um homem que criou o evolucionismo, ele, quando estudava a teoria do evolucionismo, ele não tinha paz. E quando ele parava de estudar, ele tinha paz. Um dia ele procurou seu irmão William Darwin Fox e disse o seguinte: olha, eu não tenho paz quando eu estudo essa teoria. Darwin entendeu claramente que ele deveria largar aquilo, mas infelizmente ele prosseguiu na sua jornada estudando aquilo. E hoje se comemora no mundo mais de 200 anos sobre o darwinismo. Até os animais sentem culpa. Por exemplo, o gato, quando ele quebra algo, ele corre. Um cachorro, quando ele quebra alguma coisa, ele coloca o rabo entre as pernas e fica acuado esperando o seu dono chamar a sua atenção. O médico fez uma experiência com algumas pessoas que tinham algumas doenças e chegou à seguinte conclusão: 70% das pessoas sofrem de um sentimento de culpa. É isso mesmo que nós estamos procurando, a conquista da paz. O mundo hoje busca paz
aonde não encontra, que é nas coisas seculares que o mundo oferece. O mundo hoje está buscando a paz, talvez numa vacina, talvez numa área política, numa área religiosa, mas a paz quem pode dar é só a pessoa de Cristo Jesus. Portanto, eu e você devemos buscar essa paz. A minha paz vos dou. O próprio Jesus fala claramente em João 14, verso 27. Isaías capítulo 55, verso 1, o próprio Cristo fala: vinde às águas, todo você que tem de sede, comprai e recebei de graça, porque a minha paz vos dou. Em Isaías capítulo 1, verso 18 a 20, ali está o convite da graça: vinde, arrazoemos, vamos conversar. Ou seja, Deus está falando: filho, se você errou, aonde você pecou, vem a mim e eu vou te aliviar você. No Salmo 51, Davi buscou o perdão e buscou a salvação de Deus, e assim Deus o perdoou. Quando eu entendo claramente que eu preciso de Deus na minha vida, eu vou confessar os meus pecados para Jesus, porque em 1 João 1,9 diz: se confessar os nossos pecados, Cristo é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça ou de toda maldade. O certo é que nós devemos buscar Jesus a cura, assim como em Mateus capítulo 9, versículo 6, aquele homem que estava ali, ele buscou a cura em Jesus, e então Jesus o curou, o perdoou, e houve paz na mente daquele homem. Todo ser humano procura buscar a paz, mas busca em lugar errado. A paz somente Jesus pode dar. Em João capítulo 20, verso 31, a Bíblia fala claramente que devemos crer, obedecer a Jesus e assim teremos paz, teremos vida e vida plena. Quando eu vou para Marcos capítulo 11, verso 24, se eu e você pedimos com fé, nada duvidando, Deus nos concederá aquilo que precisamos. Quando eu vou para Romanos capítulo 8, verso 1, diz claramente que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, meus amados, minhas amadas e amigos e amigas, precisamos entender de que através do sangue de Cristo, como fala 1 Pedro 1, verso 18 e 19, somos comprados, lavados e redimidos pelo sangue de Cristo e assim podemos obter a paz. Quando eu vou para Colossenses capítulo 2, verso 6, eu entendo claramente que eu devo andar como Cristo andou. Jesus andou por essa terra, passou por diversas dificuldades, mas ele superou e assim pede para mim e para você: filho, volte-se para mim que eu voltarei para você, e então converterei, transformarei você, vou perdoar, vou esquecer o seu pecado, e você então será uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando eu vou para Lucas capítulo 15, se não existisse a Bíblia, esse capítulo seria um capítulo inteiro da Bíblia, porque fala do capítulo dos perdidos. Aqui trata de 3 parábolas, pessoas essas que posteriormente elas tiveram seus casos perdidos, como por exemplo, a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo. Ambas as partes foram encontradas por Jesus e houve perdão, houve transformação e houve salvação. Devemos ir a Jesus para receber o perdão, para receber a paz e assim prosseguimos a caminhada com Deus. Jeremias capítulo 31, versículo 3 fala claramente que Jesus com bondade, ele nos atraiu, ou seja, nos concedeu o seu amor a nós, porque ele nos amou primeiro, antes de nós virmos a essa terra. Portanto, eu e você precisamos reconhecer que, por mais que uma mãe esqueça de um filho, Jesus jamais esquecerá de mim e de você. Diz o texto sagrado em Isaías capítulo 49, verso 15. Efésios 1, verso 7 diz que Jesus, ele ofereceu por nós, ao morrer naquele madeiro, ao se entregar por nós na cruz do Calvário, para que assim eu e você pudéssemos e assim podemos ter o perdão, a salvação e a vida eterna. Agora, por um outro lado, também a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Louvado seja Deus por isso, porque a partir do momento que eu e você confessar os nossos pecados para Jesus, Ele está pronto a nos perdoar, a nos purificar e nos ajudar a ser novas pessoas em Cristo Jesus.
Também há uma questão de perdão também. É necessário perdoar o próximo. Tiago capítulo 5, verso 16 diz que devemos confessar as vossas culpas uns aos outros, orar um pelos outros, para que sereis sarados e curados. Por isso que a igreja oferece esse culto de quarta-feira como culto de oração. Então você pode escrever seus pedidos, você pode deixar ali que durante os dias a igreja estará orando, ancião, obreiros, missionários, pastores, estarão orando pelos seus pedidos, para que Deus possa ouvir a nossa oração e nos atender conforme a sua vontade. Veja uma diferença entre confissão e falatório. Primeiro que a confissão é um desabafo, é uma forma de entregar a vida a Deus. A confissão verdadeira foi daquele filho pródigo: Pai, pequei contra o Senhor e contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas deixa-me ser como teus servos. O pai viu o filho vindo de longe, mandou matar o melhor novilho, de forma que trouxe ele de volta, e ali aquele filho foi abraçado, tomou um novo banho, recebeu uma nova roupa, uma nova comida, e foi se juntando à família novamente. A confissão, que é apenas lamento do sofrimento, não é genuína. É uma palavra de medo de consequências eternas. Faraó, quando viu as pragas de Deus cair sobre a terra, sobre o povo ali, ele disse: pequei contra Deus. Isso está no livro de Êxodo 10, verso 16. Judas, quando traiu a Jesus, disse: pequei traindo sangue inocente. Balaão, quando viu o anjo com a espada, disse: pequei com medo de ser morto. A verdadeira confissão não suplica apenas perdão, mas um coração puro. Por isso que, ao estudarmos esse livro Caminho a Cristo, nós entendemos claramente que o único caminho, a única pessoa que dá-nos a paz é a pessoa de Cristo Jesus. A confissão de Davi foi uma confissão sincera. Ele disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Apaga os meus pecados, segundo a multidão das tuas misericórdias. E assim devemos fazer para com Deus. Purifica-me, lava-me, e ficarei mais puro e mais alvo do que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova-me dentro um espírito reto. A falsa confissão dá desculpas para o pecado. A mulher que me deixa, a companheira que me deu ali a árvore, ou seja, a serpente, Eva e Satanás, cada um começou a se acusar entre si, mas nenhum assumiu a culpa. A verdadeira confissão reconhece a hipocrisia. Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E quando a gente analisa o texto de Lucas capítulo 18, dos versos 9 a 14, vemos ali o fariseu e o publicano. O fariseu se dizendo que era melhor do que o publicano. Por outro lado, o publicano dizendo assim: Senhor, eu sou pecador, reconheço que preciso de ti, então me perdoa. Ali houve perdão, houve transformação e houve vida para aquele homem. Quando muitos foram encerrados na prisão, o apóstolo Paulo levou muitas pessoas a ser presa. Porém, ele entendeu claramente que ele fazia aquilo achando que era correto. Mas quando ele teve um encontro com Cristo Jesus, sua vida foi transformadamente mudada. Porque Cristo veio salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. 1 Timóteo 1, verso 15. Aquele apóstolo Saulo se tornou Paulo e entendeu claramente que ele precisava de Jesus. Assim, somos todos nós que aqui estamos. Precisamos entender de que sem Deus, eu e você não somos nada. No século XVII, o duque Osny visitou ali o navio de Gales, cheio de criminosos. E isso aconteceu no porto da Espanha, em Barcelona, e ali começou a apresentar cada preso. Eu fui preso, eu sou inocente, como hoje alguns falam. E ali então existia um preso que disse as seguintes palavras: olha, meu senhor, eu estou aqui por justiça, queria dinheiro e furtei uma bolsa, mereço e agora eu sofro por estar aqui. Aquele duque ficou surpreendido com a sinceridade da confissão daquele homem e disse o seguinte: você é demasiadamente mau para viver entre tantos inocentes. É o seguinte, você está perdoado e livre dessa prisão. Haverá paz quando nós confessar os nossos pecados para Deus, porque Cristo é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda a maldade. Hebreus 4,15 fala claramente que Jesus
não se misturou, ele não cedeu ao pecado, passou por todas as provas e foi vencedor. Alguns remédios é usado para combater doenças, insulina para diabetes, antibiótico para infecções, mas quem pode libertar a mim e a você é somente Jesus. Veja comigo o que fala aqui em 1 João, Epístola, capítulo 1, verso 7. 1 João 1, verso 7 fala o seguinte: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Somente através do sangue de Jesus é que eu e você poderemos ser purificados. E Isaías capítulo 43, 25 diz que Jesus perdoa e esquece de nossos pecados. Miqueias capítulo 7, 18 a 20, ele lança nossos pecados nas profundezas do mar. E quando eu vou para Mateus capítulo 9, versos 2 a 4, Jesus curou aquele paralítico, não para trazer uma cura física, mas uma cura mental, uma cura emocional e a salvação para aquele homem. Filho, tem bom ânimo, perdoados são os seus pecados. O fato daquele homem caiu e então repousava sobre ele a paz de espírito e o perdão, e o seu semblante contemplava a alegria que agora ele poderia viver tranquilamente a sua vida. Agora vem uma pergunta que eu faço para você essa noite. Está você encurvado perante um peso de uma culpa ou de um pecado? Sabe, um dos maiores pecados que o filho carrega é quando o pai e a mãe falecem e ele não mais pode pedir perdão para a mãe e para o pai. Carregará para sempre na sua mente aquele sentimento de culpa para sempre. Portanto, hoje, Jesus fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, verso 28. Eu quero terminar lendo mais duas citações bíblicas. A primeira está no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. João 14, verso 27 é um texto conhecido. O contexto aqui é da volta de Jesus, ele acalentando os discípulos sobre os últimos minutos da história da vida de Jesus. E então no versículo 27 ele fala, João 14, 27, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, não se preocupe, eu vou dar paz, eu voltarei para buscar minha você e dar salvação. E aqui em João 16, verso 33 diz, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meus amados e minhas amadas, hoje há muitas pessoas vivendo sem paz. Há muitas pessoas caminhando por aí, sem rumo, sem direção. Andando pelo São Paulo afora, andando pelo Mauá afora, em vários lugares, do Brasil e do mundo. Até no Oriente Médio, onde já estive, há pessoas também vivendo sem paz. Precisamos encontrar a paz só em Jesus. O Guilherme irá cantar uma música agora. Eu não sei como está a sua vida, mas estamos aqui para suplicar a bênção de Deus para você. Enquanto você escuta essa mensagem, entregue o seu coração, abra o seu coração para Deus e entenda de que, de uma vez por todas, a paz ela é conquistada somente através de Jesus. O mundo passa por várias coisas, mas quando Cristo voltar, teremos a real paz e um mundo de eterna felicidade, onde viveremos para sempre felizes com Deus. Ouça essa mensagem e após ela eu quero orar por você. Sozinho aqui estou num temporal, não tenho mais pra onde ir. O vento já secou as lágrimas,
Perdão por zombar, por não te escutar, tentar ser feliz sem ti. Eu quero, Senhor, ouvir tua voz, sentir tua luz em mim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim. As nuvens encobriram meu viver, fiquei em meio à escuridão. A paz me abandonou, meu céu desabou, no mesmo instante em que eu caí. Não sei como explicar, mas venho agora te pedir perdão por fugir, por não te incluir nos planos que fiz pra mim. Perdão por zombar, por não te escutar, tentar ser feliz sem ti. Eu quero, Senhor, ouvir tua voz, deixar tua luz em mim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim. Será que Deus falou para alguém essa noite que é necessário você perdoar para ser perdoado? Chega mais perto. Apocalipse capítulo 22, 17 diz: O Espírito e a noiva diz: Vem. Aquele que ouve diga: Venha. E quem quiser receba de graça a água da vida. Jesus oferece o perdão de graça. Só cabe a você tomar a decisão. Se esse é o seu desejo, quero orar por você neste momento. Assim como o Guilherme cantou, perdão pelas faltas, por qualquer outra coisa. Jesus quer mudar a sua história, mudar a sua vida, quer transformar, quer salvar e quer ajudar você a se preparar e preparar outros para a vinda de Jesus. Se esse é o seu desejo, aonde você estiver, cure sua fonte e ore comigo. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Portanto, ó Pai, nessa noite nós clamamos pelo sangue de Cristo Jesus, que o Senhor possa nos purificar, nos perdoar e nos ajudar a verdadeiramente ser nova criatura, nova pessoa em Cristo Jesus. Abençoa a todos, ó Pai, que posteriormente estão acompanhando esse culto, e abençoa todos os pedidos que foram escritos aí pelo chat, que foram falados, que está no coração, ó Deus, tem misericórdia de nós, atenda o nosso clamor, abençoa o nosso país, abençoe a nossa cidade, abençoe as nossas casas, família, amigos e semelhantes.
Tem misericórdia de nós, perdoa cada um de nós, transforma, cura, liberta, perdoa e nos salva para o reino de Deus. Pai amado, nos dê uma noite feliz e um bom resto de semana na tua presença, porque teu é o reino, o poder e a glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Uma feliz noite. Boa noite, Paulo. Boa noite. Tudo bem? Tudo, João? Tudo bem com você que está em casa? Que bom que você está conectado. Paulo, que momento é esse, né, rapaz? Igreja fechada novamente. É um momento triste, viu, Marcos? Eu tô até querendo chorar aqui, porque antes de vir para cá, eu estava falando com meu pai. Faz 1 ano que eu não vejo meu pai. Você vê? Que separação, né, Paulo? A gente começa a entender o que Jesus sentiu. Qual foi o sentimento de Jesus quando realmente ele sentiu a separação que o pecado fez entre ele e o Pai. É o que o Paulo está sentindo agora através dessa pandemia. Mas a gente não está aqui para falar de desespero, na verdade, né, Sim, Paulo? A gente está triste, aqui, mas estamos esperançosos. E diante do que o Daniel pregou, fiquei imaginando, né? O que nós mais precisamos, Paulo, é de paz. Sim. E a paz vem com perdão, né? Foi o Sim. que o Guilherme cantou. Eu fico imaginando ali o que Deus tem preparado para a gente. O Paulo, antes da gente entrar nesse detalhe dos pedidos, que são muito importantes, eu sei que você tem alguns pedidos, chegaram alguns pedidos também através do Facebook aqui para mim. Eu gostaria que você lesse comigo, que você está em casa aí, lê comigo, por gentileza, João 14, 27. Olha que mensagem interessante, vai aparecer aí na tua tela, e eu espero que a mensagem que o Daniel trouxe possa trazer paz para você. Mas olha só o que Jesus disse, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe, não se preocupe, não se aflige o seu coração e nem se atemorize. Olha só que mensagem, né? E essa paz, Paulo, que Deus quer dar para a gente, é uma paz que só Ele pode dar. Sim, sem dúvida. É uma paz que você e eu sentimos no meio do furacão, Paulo. Igual eu entrei aqui quase chorando, mas eu tenho certeza que se eu me ajoelhar e falar com Deus, Ele vai me dar esse conforto e essa paz que tanta gente precisa, né? Sabe, Marcos, eu quero aqui pedir também oração pelas pessoas que estão trabalhando agora, porque com esse negócio de fecha e abre, né? Muitas empresas estão ruins da perna, né? Estão com situação difícil. E a gente que está trabalhando, a gente vai trabalhar, mas a gente fica tenso, né? Será que eu vou continuar trabalhando? Será que não? Até quando, né? Até quando? Então, é isso que você falou, a gente tem que orar e buscar a Deus. E eu peço oração por essas pessoas. E eu estou falando de pessoas que estão empregadas, mas tem pessoas que não estão empregadas e estão precisando do emprego, que também estão numa situação mais difícil ainda. Mas a gente tem a certeza que Deus vai nos sustentar e vai nos guiar, né? Hein, Paulo, você deve ter algum pedido aí, mas eu quero pedir para você que está em casa, que você coloque seus pedidos aí no chat. Nós vamos orar, vamos interceder por você, e a bênção virá, entendeu? Nós estamos aí distantes nesse momento, mas Jesus não se afasta de nós. Leve essa mensagem para o seu coração. Paulo, você tem algum pedido especial que chegou até você? Eu tenho um pedido orarmos? Pelo Edson. O Edson é lá de São Paulo. Ele tem um bar com família. São 3 irmãos e os pais deles têm um bar lá. E ele está na UTI, né? Então eu quero pedir oração por ele. Também tem o ex-patrão da Cauana, chama Beto. Ele também está na UTI. A família dele está muito desesperada, né? Então eu peço oração por essas 2 pessoas aí. Olha só, chegou para mim também um pedido. É importante a oração intercessória, né? A Vanilza colocou aqui para nós no Facebook: vamos orar por toda a situação que o mundo está vivendo. Olha só, vamos interceder por pessoas como Edson, como Beto, Sim. como talvez você que esteja passando por alguma dificuldade. Essa paz vem de Deus, a esperança vem de Deus. E eu fecho aqui o meu segundo pedido, Paulo. Depois, se você tiver mais algum, você pode mencionar.
O Eduardo Tadeu, ele também parece que conversou com a Vanilza, ele colocou assim: peço oração para todas as pessoas que estão com o Covid. Olha só, que Deus leve a cura, que Sim. Deus leve a paz, mas Jesus quer dar mais que isso, né, Paulo? Sim, sem Ele dúvida. quer dar para a gente a vida eterna. A salvação, né? Salvação em Cristo Jesus. Sabe, eu e minha família, a gente está fazendo agora o culto familiar com mais força, né? E a gente está decorando 3 versos bíblicos por semana. Então a gente fica ali naquela disputa, fica naquilo, e isso está fazendo muito bem para mim e para minha família. E eu quero deixar de conselho para a igreja. É hora da gente colocar a Bíblia dentro do nosso coração, porque está vindo tempos difíceis, e com Deus a gente consegue vencer tudo isso, né, Marcos? Vamos orar? Orar ao nosso Deus. Você tem mais alguma coisa para falar? Não, Paulo, vamos orar. Vamos orar então? Amorável Deus, Criador do céu e da terra, pedimos perdão pelos nossos pecados. Sabe, estamos aqui com diversos pedidos para a saúde, para o emprego, para as famílias, para que as pessoas possam ter paz. Foi um culto muito bonito que falou sobre paz. Tivemos vários exemplos como podemos ter paz nesse mundo de conflito, que é estarmos firmes ao Senhor. Senhor, abençoe essa igreja, abençoe o seu povo, guia e nos use para mostrar para esse povo que está angustiado, que também precisa do Senhor. Senhor, são bênçãos que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.